Deixa eu compartilhar uma reflexão muito profunda e muito interessante. Talvez nem todas as pessoas entendam, mas isso precisa ser assimilado, né? Para que a compreensão possa vir. Eu estudo muito a Maria Perida há um ano e foi um divisor de águas nos meus estudos. Apesar de saber que muitas coisas do sistema não existem, foram criados, inclusive os seres que nós temos como mentores espirituais e tudo mais, né? Mas ontem eu estava refletindo o seguinte, estudando, né, das aulas dela, ela estava falando sobre a engenharia pós-morte, pós-desencarne. Não sei, algumas palavras não pode usar em vídeos, né? E mostrando nesse estudo que existe uma engenharia que é uma engenharia da Matrix, que quando a gente vai para o outro lado, deixa esse corpinho aqui, existe uma programação e essa programação ela está pronta para capturar você, capturar a essência da alma e jogar de volta aqui no curral, né? Que a gente fala que aqui é um grande curral, enfim. E toda essa engenharia, toda essa programação, ela está baseada nas crenças que nós temos, que foram nos ensinadas. As crenças de medo, as crenças herdadas de herança hereditária, as crenças religiosas, os medos que o sistema impõe, tudo isso faz parte. Então você sai do seu corpinho e aí do outro lado te esperando tem um programa com base em tudo isso que você acredita, mas com um único propósito, te trazer de volta para a encarnação. Porque aqui você é uma pilha, uma bateria, uma massa de manobra e esse sistema pode continuar usando o teu poder de co-criador, que somos nós humanos que criamos a nossa mente, a tua energia, se alimentar das tuas emoções. Esse é um ponto que eu quero deixar, mas eu quero falar sobre o outro ponto, sobre os mentores, sobre os seres, sobre as entidades, sobre as energias. Se a fonte é a partir da fonte que tudo existe, logo também existem os mentores, as energias, porque são fragmentos da própria fonte. O que nós chamamos de divindade e tudo mais, são semelhantes nossos, né? Porque também são seres assim como nós, fractais dessa mesma fonte. O que eu quero dizer na minha reflexão aqui que eu tive, que pode não ser o que você concorda, mas é um ponto de vista que serviu para mim internamente, é o seguinte: se tudo existe e existe porque sai da fonte e são partes da fonte, portanto não são seres que estão acima ou abaixo, são semelhantes a nós, mas numa escala evolutiva no sentido de conhecimento e discernimento maior que nós. Os seres aqui na Matrix, eles pegam essa verdade e transformam em religião, e transformam em dogma, e criar crenças, e criar formas de aprisionamento da alma humana para mantê-la ali. Então eu acredito que é o seguinte, falando dos orixás, que eu gosto tanto, porque são energias que mesmo antes de eu saber delas, chegaram a mim, falaram comigo, se colocaram como seres protetores e tudo mais. Eu acredito que existem sim essas forças, porque elas são partes da fonte. As forças originárias, as fontes legítimas, uma ancestralidade que foi cultuada por muito tempo, que salvou muitas vidas, inclusive os nossos ancestrais negros, nativos e tudo mais. Essas forças existem sim. Só que o sistema pegou isso e eles criam a face deles em cima disso. E a face deles em cima disso são as religiões. Aquelas que dogmatiza, que aprisiona, que limita
e que fala que para acessar essas forças tem que ser assim, 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 ou por meio disso, disso, daquilo. Quando na verdade essas forças são livres, elas existem, elas são fractais da fonte do Deus absoluto, assim como nós. E elas estão aí para você acessar essas forças e somar com a sua. Porque existem egrégoras que você pode usar, acessar e puxar a energia. Nesse plano aqui, é um plano de teste. Tudo pode aqui. Você percebe que tudo acontece nesse planeta? Aqui tudo é permitido. Mas algumas pessoas, algumas almas, elas têm bom senso, elas têm amor, elas têm empatia, elas estão mais conectadas com a fonte. Outras não, outras querem fazer tudo para experienciar. E não há julgamento, há experimentação, porque tudo também é a própria fonte e tudo é Deus. Bom, é isso, eu queria deixar essa reflexão aqui. Com certeza vai servir para alguns, vai clarear algumas mentes, mas fica aqui um pouco de como eu penso.